Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, mês inteiro de julho sem podcast. Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Afinal de contas, eu estava de férias. Sim, até as atividades de lazer, como o podcast RPG com o Jambu, também precisam de um descanso para tranquilizar a mente, dar o conforto para pensar em novas coisas para o futuro. E aqui estamos retornando. E retornando em grande estilo, porque olha só a figura que está aqui do meu lado. E não é à toa que ele está aqui presente, pois o tema pedia pela presença dele. É Leonardo Dionísio, um dos responsáveis pelo evento Iniciativa RPG. Mas antes que eu possa dar a oportunidade dele fazer a apresentação, deixo aqui dizer um olá para vocês. É meio que uma enrolação que eu dou para ir deixando vocês aí se arrumando, encontrando local confortável aí, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês estejam confortáveis e hidratados. Não se esqueçam de tomar água, tá? É fundamental nessas temporadas, sejam onde quer que vocês estejam, seja no frio, seja no calor. Aqui na região Amazônia, a gente está no calor, viu, gente? E já está prevista uma estiagem considerável para os próximos meses. Mas, enfim, agora, olhando para Leonardo Dionísio. Por que ele aqui, gente? Vocês estão olhando aqui no teto? O tema é como organizar eventos de RPG e coordenar espaços, equipes e visitantes. Foi uma sugestão de tema feita pelo Gilson Rocha. O Gilson é um parceirão aqui de Belém, que já me ajudou bastante em encontros de RPG promovidos aqui na capital do estado do Pará. E ele lançou essa. E claro, Leonardo aqui para estar conosco. Mas antes que ele possa falar, deixa eu fazer aqui uma rápida resuminho da biografia dele. Ele é RPGista desde 1994. Fundou em 2021 o Iniciativa RPG junto com o Júnior, que é um dos maiores eventos de RPG do Brasil. Com 11 edições realizadas, também integra o podcast Perdidos no Play, onde assina a linha Lifestyle, e é diretor do Rio de Janeiro by Night, cenário autoral de Vampira Máscara V5. Agora sim, Leonardo, depois de eu ter enrolado pra caramba, deixa você dar o oi pra galera. Fala aí, galera. Aqui é o Léo da Iniciativa RPG, participando aqui do podcast. Muito agradecido pelo convite. E vamos falar aí um pouquinho, né, de organização, de como é que é fazer evento. E para quem achou estranho falar aí 11 edições, né, porque a gente fez o 10º, é porque uma das edições a gente fez em Manaus, lá com o Fabão, no espaço. Então foi o Iniciativa Experience, por isso que a gente fala aí que são 11 eventos. Mas aí, estamos aqui para tirar dúvida, para responder e para bater um papo legal. Muito bom. Então, gente, antes que eu possa começar o bate-papo aqui com o Leonardo, vou botar aqui um vídeo do Gilson apresentando as ideias dele do porquê que esse tema entrou aqui para a gente bater um papo. Então, deixa eu carregar aqui para vocês darem uma olhada junto comigo o vídeo do Gilson. Botando aqui para vocês verem comigo, tá? Então, lá vai. Oi, pessoal. Sobre essa questão do eventos ou encontros de RPG, como se dá a organização, né? Eu fico pensando, eu ajudei já a organizar alguns, já ajudei em evento acadêmico, já ajudei os encontros que o Rodrigo fez aqui em Belém, e acompanhei de outros encontros e eventos, colocar a diferença disso, o local, divulgação, mesa, cadeira, receber as pessoas, receber iniciante, receber criança, banheiro, alimentação, horário, imprevistos, assim, como quem faz isso, como lidar com essas questões aí. É isso. Então tá aí as argumentações do Gilson para a gente bater papo. Infelizmente, se eu preciso registrar aqui, não consegui encontrar um representante paraense para estar aqui conosco. Aqueles que promovem eventos, encontros e salas de RPG em Belém não estavam com a agenda para hoje, então
irei aqui representar a parte paraense do nosso bate-papo. Dito isso, eu vou lançar a pergunta e vou deixar o Léo fazer a resposta dele. Então, Léo, lá vai a pergunta novamente e você responderá. Como organizar eventos de RPG e coordenar espaços, equipes e visitantes? Diga lá pra gente. Cara, é aquele famoso não é difícil, mas é trabalhoso, né? Eu acho que a primeira coisa é você tem que visualizar o tamanho do seu público atual, né? Aonde você quer chegar, eu acho que é uma segunda fase. Mas qual é o seu tamanho hoje, qual é o tamanho do seu público? Achar um local condizente. Então, não adianta ser um local pequeno, nem um local muito grande. Então, você tem que ter muita, como é que eu vou dizer, muita maturidade para entender o tamanho do seu evento, fazer um espaço de acordo. Você tem que entender e desenhar o layout dele. Então, como é que o público vai passar por ali? Qual é a melhor forma? Onde vão estar os jogos? Onde vão estar os expositores? Como é que funciona esse fluxo de gente dentro do seu planejamento ali de evento? Então, tem muita gente que não pensa nisso. Você tem que visualizar como é que o público vai se ambientar dentro do seu evento, né? Então, se você coloca de uma maneira vamos botar assim, em círculo, você pode criar um espaço vazio no meio, por exemplo. Então, é bem legal você botar ali setores, você botar ilhas, né, de expositores, para estar todo mundo se movimentando, tá todo mundo olhando o evento como um todo e qualquer direção ele vendo lá, seja o expositor, seja a mesa de jogos. Então, acho que o layout, acho que é o primeiro passo para você entender e pensar como é que você quer que seja o fluxo de pessoas, dado que você vai ter a oferecer. Então, dependendo do tamanho do seu evento, você pode ter só RPG, você pode ter RPG card game, pode ter RPG card game board game, você pode ter atração de palco, você pode ter painéis. Então, você tem que colocar isso de uma forma em que se converse, né? Em que as pessoas tenham como é que eu vou dizer, um racional para eles, né, estar com o expositor e ao mesmo tempo poder ir ali até os jogos. Eu acho que o layout é o primeiro passo para você criar ali, organizar o seu evento. E eu digo uma coisa que ela é estratégica, vamos falar assim, e faz muita diferença, que eu falei aqui no início. Cara, o local do evento, o tamanho, ele tem que ser condizente com o seu público. Se ele for menor, você vai ter as pessoas insatisfeitas. Se ele for grande, maior do que necessário, as pessoas vão, mesmo que seu evento cresça, vão sair com a impressão de que o evento estava vazio. Então, essa relação de tamanho do evento versus metragem é muito importante. Boa, Léo. Agora, diante dessa tua primeira resposta, eu vou particionar a nossa conversa em etapas e escalas. Vamos começar lá para aquela etapa inicial, porque é geralmente a etapa que a maioria das cidades no Brasil que contenham comunidades locais de fãs e jogadores de RPG lidam, que é a etapa de encontrar um espaço adequado para se fazer, no mínimo, pelo menos, um encontro, que é aquele primeiro estágio de um evento de RPG. O encontro é aquele propriamente dito, é reunir um grupo de pessoas e formar algumas mesas de RPG. Aqui, Léo, em Belém, no estado do Pará, nós passamos praticamente uma década, que foi de 2010, de 2002 até 2010, com muita dificuldade de encontrar espaço. Sem sacanagem, cara, ninguém abria as portas para a gente. E quando abriu, não eram espaços adequados. Faltava mesa, faltava cadeira, faltava até banheiro para as pessoas irem fazer as suas eventuais necessidades. Nessa escala inicial, como é que a iniciativa lidou com essas dificuldades? Cara, vamos lá. A gente começou o evento, né, ele com 2 expositores, então a gente já começou com o expositor, né. A gente queria fazer um encontro, queria ter alguma coisa para o pessoal comprar, então tinha lá uma loja de board game RPG e um produtor de miniatura, tá, que era até o Anão Crafteiro. E aí, a gente, claro, né, primeiro encontro, primeiro evento, fazia ideia, foi pós-pandemia, não fazia ideia que existia o DOF, que o DOF já tinha passado pelo Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não conhecia, a gente estava sem jogar RPG, aquele ato de filho, de coisa e tal. Então a gente foi atrás de um local que ele tivesse uma temática de RPG, tá? Que ele fosse de graça e que a gente pudesse fazer uma troca. Então qual é essa troca? A gente foi numa hamburgueria temática chamada Vila de Brie, que era medieval e coisa e tal,
E a gente foi conversar com o dono, falou, ó, a gente queria fazer um evento que é sobre jogos, né? Porque se falar RPG a maioria não vai entender, então é sobre jogos. E aí a gente tem uma estimativa de um público de 80 pessoas. Então, qual é a grande troca? Você tem um negócio. Na maioria das vezes, eu iria em hamburgueria ou algo que venda alimentos e bebidas. Você está dizendo para o cara que um dia você vai aumentar em 80 pessoas o cliente dele, cara, isso já abre uma porta para você. Então a gente foi procurar um estabelecimento, na época a gente achou 2, a Vila de Bria aceitou e aí a gente fez o primeiro encontro lá. E aí tinha toda a estrutura, né? Tinha banheiro, tinha comida, porque era uma hamburgueria, e tinha um espaço, a gente botou lá, o primeiro acho que foram 6 mesas de RPG e 2 expositores, né? E a taberna lá toda cheia, o pessoal conversando, trocando ideia, teve sorteio, teve quiz, então foi bem bacana. Eu acho que assim, quando você está começando com encontros, o ideal é você achar um restaurante, um local que tem alguma similaridade temática com RPG, e normalmente o RPG ele é na grande maioria medieval. Você tem vampiro, você tem tudo, mas se falar do maior RPG é D&D, D&D é medieval. Então o primeiro público que você vai atingir é o medieval. E aí procurar algum lugar temático, algo que fale com o RPG e que você consiga fazer com que a pessoa que está abrindo espaço tenha ganho com o público. Então, normalmente, comida e bebida. Foi essa a nossa estratégia lá inicial. De conseguir é o local, mas eu acho que a principal dificuldade quando você começa é você trazer o público, é você ter alcance de divulgação para trazer o público. Eu acho que esse foi o nosso principal desafio lá no início. Entendi. Aqui no estado do Pará, temos várias cidades com grupos organizados e para a gente, na grande maioria, a dificuldade maior não é nem tanto conseguir público, porque a gente já é meio que organizado em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e a gente meio que fica sonhando, ou ficava sonhando, com espaços para jogar. Vou trazer aqui um exemplo da cidade de Parauapebas, no sudeste do estado do Pará, em que ele é organizado lá pelo Rafael Pregador e os parceiros do grupo. Ai, meu Deus, fugiu o nome, enfim, depois eu lembro. Mas eles relatam para mim que eles fizeram essa mesma tática que você relatou, Léo, de buscar uma lanchonete que abrigasse eles. Eles colocam lá nessa lanchonete 4 mesas, 5 mesas, mais ou menos. É mais ou menos o que você relatou aí no Rio de Janeiro. Mas você tem algum relato, alguma experiência também lidando com espaços públicos? Porque são casos aqui no Pará que às vezes é viabilizado por um espaço de alguma secretaria de cultura ou de esporte que abre espaço para ver os encontros. Tu tens algum aí do Rio de Janeiro? Então, aqui o RPG World do Peregrino Werneck, eles têm um contato muito forte com a Secretaria de Cultura e eles sempre fazem no SESC, tá? É uma parceria, eles entram em edital, então tem essa possibilidade sim, o SESC normalmente abre as portas. O problema é que o SESC e a maioria do local público, ele não permite venda. Então você consegue fazer encontros, mas você não consegue dar o segundo passo, que é trazer expositores, que é trazer as editoras, porque ele não permite venda. E alguns espaços públicos, por incrível que pareça, eles têm o chamado taxa de conveniência, taxa de limpeza, taxa administrativa. Então, o que era para ser gratuito, você tem que pagar. Então, para pagar um local, tipo assim, Biblioteca Parque Nacional, aqui. Parque Estadual, desculpa. Pô, fomos lá ver. É de graça, mas tem essas taxas aqui. Cara, o valor não compensava para ter um lugar com layout ruim, no meio da biblioteca, para ficar tendo que se adaptar. Então, era melhor alugar alguns locais. Mas antes da gente chegar no clube que a gente está hoje, a gente passou por uma casa cultural, que é o Escambo Cultural. Então lá também a gente fez uma parceria. Ele vendia comida, ele tinha já uma casa de cultura, trazia currículo para ele. Então ele tinha, como é que eu vou dizer, ele tinha editais com o governo e isso traz currículo, traz material para ele ganhar novos projetos. Então também foi uma troca ali de embasamento, de material para ele levar para a Secretaria de Cultura, tá? Eu acho que assim, o espaço você tem ali diversos caminhos para seguir, né? Mas você tem alguns empecilhos, como eu falei. O SESC, ele é muito aberto a você fazer eventos, mas ele não permite venda. Então, isso
basicamente te impede de você dar aquele segundo passinho à frente, que é trazer editoras e criar realmente ali um evento com todo o ecossistema. Boa. Vou avançar um pouquinho mais e consolidar espaços. Entre 2011 e 2013, a gente teve a oportunidade de estabelecer uma parceria com uma das lojas da Saraiva, a Livraria Saraiva. Hoje ela não existe mais em Belém, mas ela tinha um mini auditório em que ela abria mensalmente, uma frequência mensal, o espaço para a gente realizar alguma atividade de RPG. Espaços culturais como livrarias seriam alternativas? Tu tem alguma experiência para divulgar com a gente? Então, para encontro, você tem muita alternativa. Acho que não é uma dificuldade você encontrar local para encontro, mas os encontros, assim, na minha experiência, eles ou não crescem ou eles vão ali minguando, porque é todo mês, o cara já não tem aquela expectativa de ir, é só para lá e jogar, às vezes ele prefere jogar em casa online, vai só quando quer conversar com alguém. Então isso você tende a estagnar ou você até retroceder, né? Então, assim, por isso que eu acho que esses locais, eles são importantes para você manter ali uma comunicação, manter um grupo mais fechado, trazer público novo, mas você ter um evento de referência que vai estar crescendo ali para pegar esse público que vem todo mês ali alternado e você juntar ele no evento. Então, assim, quando você pega o RPG World, que ele é mensal, você vê que ele não tem um público gigante, mas ele tem muitas pessoas novas que estão aprendendo o hobby, sabe? Então, isso é muito bom para você pegar novos jogadores que estão ali, pô, vamos passar na biblioteca, vamos jogar uma mesa, vamos conhecer o RPG em si, ou o board game. E aí depois você tem um evento de referência, você vai juntando essa galera, o teu evento vai crescendo e você vai ganhando relevância até com relação à editora, parceiro, a influenciador. Aí você começa a girar a engrenagem para você ir crescendo. Eu acho que tem que ter sempre essa visão. Boa. Vou aproveitar para fazer agora uma esticada. Desses encontros que eu te relatei, de fato bateu exatamente como você relatou do caso aí do Rio de Janeiro. Em um dado momento, ficou meio que repetitivo para a comunidade e alguns começaram a não aparecer, aí ficava alternando entre um mês e outro, e iam quando sentiam vontade. E aí a gente nunca crescia, a gente sempre ficava ali naquele volume razoável de pessoas presentes. Foi quando surgiu uma parceria com uma escola conhecida daqui de Belém. Eles ofereceram a quadra toda pra gente. Eu olhei assim, caraca, eles davam mesa, davam cadeira, abriam lanchonete. A única demanda para mim era mobilizar todo mundo. E por incrível que pareça, eu consegui mobilizar. Foi um feito para mim que eu considero até hoje bem fantástico, porque eu reuni comunidade de board game, comunidade de RPG e comunidade de card game, principalmente Yu-Gi-Oh! E mensalmente a gente fechava esse espaço da escola e dava muita gente. Cara, era impressionante. E coincidiu de eu ter meio que feito uma aventura em vendas de livros de RPG. Eu cheguei a abrir um CNPJ e trazia livros de algumas editoras daqui do Brasil para ir vender lá em Belém. Porque, ó, se tem uma coisa que é punk para chegar aqui, é livro, viu, mano? Porque o frete que a gente paga É não é caro. brincadeira. E aí, uma das formas de viabilizar a pronta venda para quem ia para os eventos era eu adquirir alguns volumes e vender na hora. Deu bastante certo. Só que eu precisava abdicar um pouco da minha vida profissional para a coisa meio que evoluir. Para quem não sabe, para quem é de fora do estado do Pará, o nome do evento se chamava Vai Ser Divertido. Nós fizemos 12 encontros durante o ano de, eu acho que foi aqui 2015, e todos eles foram muito legais. Deu um volume bem bacana, mas como eu falei, ele começa a demandar muito da minha atenção, do meu tempo para poder planejá-lo. Aí eu viro para ti agora, Léo, porque a iniciativa ele cresceu, mano. É como se fosse um Digimon. Ele desenvolveu, que agora, não à toa, é o evento gratuito maior do Brasil. Como foi essa experiência
de crescer dessa maneira? O que que você teve que abdicar psicológico, mental? O que que tu teve que entregar aí para ter o Iniciativa? Cara, eu acho que assim, eu acho que você tem que ter muito tempo. Então, assim, o pessoal fala assim, a gente fazia 3 eventos por ano, depois fizemos 2, conforme foi crescendo, virou anual, lógico. Só que a gente trabalha no evento papo de 8 meses, sabe? 8 a 10 meses no ano. Que você tem que estar o tempo todo conversando com as editoras, atendendo as pessoas, desenhando o crescimento, desenhando layout, entendendo que tipo de atrações você vai trazer, conversando com influência, conversando com produtor de conteúdo, estando no meio o tempo todo, porque assim, se você não participa da comunidade, e como eu digo comunidade, existem 2 comunidades, cara, e isso poucas pessoas conseguem perceber. Existe a comunidade do público, ou seja, é qualquer grupo de WhatsApp com todo mundo que joga RPG, e existe a comunidade do network, a comunidade de quem vive de RPG, que são os maiores produtores de conteúdo, que são as editoras, né, de RPG propriamente dito, e lojas afins, tipo assim, acessórios, loja de dados, loja de bandeja de dados, coisa e tal. Se você não tem uma relação o ano todo, tá, com essas pessoas, você dificilmente vai atrair elas para você. Se você não está ali em contato, entendendo qual é o RPG dele, ajudando numa divulgação, dando feedback, pedindo feedback do que pode melhorar no evento. Se você não faz esse network, você não vai chegar no tamanho que você sonha, né? Acho que todo mundo quer sempre ali crescer os eventos. E isso, psicologicamente, é o pior. Por quê? Porque sempre o do vizinho é melhor. Então, você faz uma coisa para A, o B reclama. Mas você oferece a coisa para o B, ele não quer fazer. Aí o C pede para fazer. Mas se você aceitou fazer, o B falou que, mas agora eu quero fazer. Peraí. Então, toda essa ginástica, tá? Estamos falando aqui de mais de 50 marcas já no Iniciativa, ela é muito dolorosa. Outro ponto, cara, mesas de RPG. A gente botou 224 mesas de RPG no último evento. 224 mesas. Eu acho que de mesa não tem nenhum evento, nem pago, tem a mais mesa no Brasil de RPG do que o Iniciativa RPG hoje. Tá? São muitas mesas. Cara, aí vem aquelas mensagens em vários grupos assim, cara, nós temos que botar muito mais RPG indie, temos que botar muito mais RPG nacional. A comunidade vem muito forte nisso. E o que a gente faz? A gente põe 60% a 65%, não é a conta certa, de RPGs das editoras que vão, porque não faz sentido a editora estar vindo para o evento e não botar a mesa do jogo dela. E 35%, 30%, às vezes 40% de livre, né? Então você escolhe o que você quer. Pode ser D&D, pode ser o teu jogo autoral, pode ser o jogo de uma editora que não está vindo, sem problema nenhum. Pode ser RPGs indies. Só que, cara, quando tem a inscrição, qual você acha que enche primeiro? D&D. D&D, Vampiro à Máscara, os grandes RPGs. Então, assim, vira uma distopia, porque o discurso é um e a prática é outro. E a gente tem os números. Então, lidar com a comunidade o tempo todo falando isso, dizendo que... E a gente tendo os números também é um desgaste psicológico muito grande, sabe? Porque, no fim, a gente tem 4.500 organizadores de eventos que acham que tem as respostas para tudo. Então, cada um, né, ali da comunidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, logicamente, a gente não vai atender 4.500 pessoas diferentes. Então, eu acho que esse desgaste é o pior e muito grande. Lembrando que as lojas que vão na iniciativa, elas faturam, têm receita e ganham dinheiro, né? O pessoal do acessório ganha dinheiro. O pessoal da comida ganha dinheiro. A gente não ganha dinheiro com o evento. Então, a gente tem 10 meses de desgaste e nós não ganhamos dinheiro com isso, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade. Se eu fosse depender de evento para ter a parte financeira, provavelmente eu teria que fazer 4 eventos, 5 eventos por ano e cobrando ingresso igual a maioria dos eventos aí fazem, né? Não são todos, mas acho que a maioria hoje cobra
cobra ingresso. Então, hoje, para mim, ele é um legado. Eu não digo que é um hobby, porque o hobby é aquilo que você faz quando tem tempo. Ele é um legado. É aquilo que, dentro da minha pessoa, que eu cresci com RPG, eu quero deixar um legado de um evento que era feito para o público, que, cara, tem muitas ativações, tem jogo para todo mundo, a gente recebe as pessoas, eu acho que isso é muito marcante no Iniciativa. O nosso staff, a gente tem uma galera boa na entrada, que não é pegar e te botar a pulseira. Ele pergunta se é a primeira vez, pergunta o que você veio fazer, o que você quer, e já vai te indicando por ali o melhor caminho. Ó, tem mesa tal, tal, tal. Pô, você gosta de board game? Ó, vai ter board game na área tal. Ah, tu quer conhecer o produtor de conteúdo, o influenciador tal? Ele vai estar aí. Então, é um recebimento das pessoas, não é simplesmente uma exposição para a entrada. Então, acho que isso é uma característica que a gente, mesmo crescendo, conseguiu não perder por causa da ajuda aí do nosso staff. Boa. Tu já entraste, inclusive, numa parte que eu queria adentrar agora, que é as equipes. Mesmo numa escala menor, aqui em Belém, a gente chegou a ter um volume de voluntários que nos permitia ter um grupo de pessoas responsáveis em narrar aventuras nas mesas e um outro grupo promovendo acolhimento. Porque, galera, não sei se vocês já tiveram noção de reparar isso, mas faz toda a diferença ter uma pessoa com uma empatia visível, acolhendo as pessoas e direcionando elas adequadamente para os interesses delas no evento. Gente, isso faz uma diferença brutal e não é qualquer pessoa que faz isso. É por isso que é importante formar equipes. Como é que vocês têm formado equipes para a iniciativa, seja em qualquer época dela? Olha, a partir do terceiro ou quarto, a gente começou a precisar da necessidade de staff, né? E eu vou falar de hoje, que eu acho que é uma visão mais consolidada. Cara, basicamente, foram pessoas que vieram ajudar a gente, pessoas de confiança, que não cobravam na época, né? Era uma coisa ali de parceria mesmo, de ser solidário. E aí, conforme foi crescendo, a gente conseguiu pegar parte, né, do custo, incluir uma ajuda de custo para quem fosse staff, e a gente põe ali como se fossem coordenadores, né? Então, hoje, a gente tem o meu irmão, que é o Pedro Vitor, que cuida da parte de mesas, não digo mesas, mas assim, cuida da parte de estrutura ali, de arrumar a questão de mesa, a entrada, os materiais, mas estrutural. Então, tem ele e ele tem 3 pessoas ali abaixo dele para ele ficar revezando. Tem o Fabão, né, do RPG RJ, tá em Manaus aí agora até. Ele é o tipo o serviço geral. Ele é o cara que está lá na entrada, que ele dá voltas pelo evento para justamente ver se tem alguém deslocado, se está tudo bem, se está tudo ok. Tem o ADI que cuida muito da entrada ali, cara, entregar ali as pulseiras, entender ali da primeira a apresentação do evento, falar junto com as pessoas o que tem, o que não tem, e por isso é importante que o staff esteja bem alinhado com o que tem no evento. Quais são as empresas que estão, quais são os tipos de RPG que estão, quais são os mestres, quais produtores de conteúdo ou influência que vão estar lá para poder orientar. Minha esposa toma conta da área de convidados, então a gente faz uma área de convidados lá para, por exemplo, quem vai fazer os painéis, para patrocinador, para o staff e para produtores de conteúdo, influências que venham cara de fora. Então a gente tem um lugar lá para o cara tomar um café, tomar um refrigerante, comer um salgadinho. Então minha esposa toma conta dessa parte, ela nem gosta de RPG. Para quem não sabe, minha esposa não joga, não gosta de RPG. Foi uma luta ter esse evento. E aí eu, o Júnior e o Alex agora, o Alex é irmão do Júnior, está com a gente aí há 3 edições, a gente, cara, meio que tem a visão geral. Não dá para a gente cuidar como é que eu vou dizer? Não dá para ter responsabilidades pontuais dentro do evento, durante o evento, porque a gente precisa olhar o todo. Então a gente está o tempo todo conversando com as pessoas, recebendo, fazendo network. O Júnior fica mais centrado na parte técnica. Então, assim, se o expositor tem um problema com tomada, se tem problema de luz, então ele toma muito conta disso. O Alex toma muito conta de como é que está as filmagens, como é que está a divulgação, mas de maneira geral, tá? Então, assim, quando você vai pegando essa confiança, você cria esses coordenadores. E aí, o que a gente passa para esses coordenadores? Normalmente tem 2, 3 embaixo deles. Cara, acha o cara para ficar embaixo de você, porque quando esse evento crescer,
você vai ser meu diretor, vai ter 2 coordenadores embaixo de você, e esses caras vão ter 6 pessoas. Então já vai ir identificando. E, cara, a gente tem feito isso. Então, assim, sempre aparece alguém que se destaca, que, cara, entende o evento, e que, assim, às vezes na primeira e segunda edição ele já está dominando tudo, a gente fala, pô, esse é a pessoa que a gente precisa tá junto ali apostando. Hoje a gente tem, vou falar aqui de cabeça, deve ter assim uns 16, 17 staff, entendeu? Vai crescendo muito. Por exemplo, a 9ª edição eu tomei conta de convidado de painel, de organizar o palco. Esse ano já foi o Afonso 3D que ajudou a gente. Então, né, menos uma coisa que a gente conseguiu olhar, o Afonso tomou conta. O Bruce do RPGpedia, ele tomou conta do Artistyle, da área de Artistyle. Então eu fiquei só com os expositores, que a parte comercial e estratégica é toda minha. Então, assim, começa a vir ali mais pessoas ali, mais galhos, para você não se perder, né? Acho que isso assim, é essencial. Se você não tiver as pessoas, e pessoas certas, tá? Não adianta você ter quantidade. Ah, fulaninho quer se inscrever, tem referência, conhece ele? Não. Ah, mas ele quer ser voluntário. Cara, não chama. Você não conhece a pessoa, não chama. Porque o RPG, ele hoje é nichado, você vai começar com um evento pequeno e aquilo lá é a sua imagem. Então a pessoa pode estar ali, cara, de má vontade, pode estar ali até de má intenção para te prejudicar. Então, cara, tem que ser pessoas de confiança. E claro, problemas sempre vão ter, mas quando é pessoa de confiança, você acredita na pessoa. Você tem uma confiança da pessoa falar, a situação foi essa, você tem certeza. Se você põe qualquer um, a situação foi essa. Pô, cada um diz uma coisa. E aí, como é que você fica? E aí você começa a entrar numa neurose muito ruim. Então, assim, o teu staff tem que ser pessoas que você conhece e abaixo deles pessoas que eles conheçam. Isso aí eu acho que não se pode abrir mão. Boa. Legal escutar isso de ti, porque em uma menor escala, nos nossos eventos aqui, eu também ficava observando aquelas pessoas que estavam se voluntariando, mas de fato comprometidas. Faz muita diferença a pessoa que está comprometida para quem não está. Quem está comprometido, ela é inclusive proativa. A gente dá algumas orientações e ela deslancha sem maiores intervenções. Quem não está muito comprometido, vai só fazer aquele basicão lá e nem vai ficar se importando muito em atualizar a equipe do que está acontecendo. Aí você só vai descobrir as coisas meio que depois e de forma tardia, ao ponto de não conseguir tomar uma resolução que possa resolver. Imagino eu que tu deva, só pela tua fala dá para sentir que já devas ter passado por experiências muito variadas nessa questão de voluntariado. Mas para avançar aqui, Léo, tu falaste ainda agora da questão do Fabão e outras figuras responsáveis pelo acolhimento. Como eu estava falando ainda agora, a gente faz muita diferença fazer um acolhimento. Não é só, por exemplo, você tentar entender que tipo de mesa a pessoa está querendo jogar, D&D, Vampiro, ou alguma temática que algum determinado jogo consiga entregar. Mas também pessoas que nunca ouviram falar de RPG. Isso é recorrente, não importa a cidade que você esteja no Brasil. Sempre vai chegar alguma pessoa perguntando para você como é que é esse tal do RPG. Cara, olha a responsa para quem está no acolhimento ter que receber essa pessoa. Tu pode compartilhar para a gente algumas experiências dessas lá do Iniciativa, Léo? Posso, assim, acho que são 2 principais ferramentas, né? A pessoa que está no acolhimento saber ali explicar de uma maneira didática ali, né? E mais didática do que lúdica, a gente adora falar a palavra lúdica, mas acho que é mais didático do que lúdico. E o que a gente faz? Quando a gente cadastra as mesas, os mestres, né? A gente tem vários tópicos. Então, exemplo, qual idade que você quer narrar? Quando eu digo idade, eu digo assim, criança, adulto, idoso. Né? Porque tem gente que não gosta de narrar para idoso, tem gente que não gosta de narrar para criança. E não é não gostar de preconceito, é porque não se sente, não tem familiaridade, tem vergonha, ou, né? Não estou falando de preconceito, não, falando da pessoa, não consigo narrar para criança, fico com medo de falar alguma besteira ali na hora, então, ok, tá? Então você já tem isso. Iniciante, você aceita iniciante? Sim. A sua mesa é só de iniciante? Sim ou não? Então a gente tem todo um questionário. Isso vai para o nosso sistema de mesas. Então, quando a pessoa vai
chega lá, ele já vai orientado a se inscrever na mesa e falar tudo isso. Ó, minha primeira vez que eu estou jogando, eu gosto muito do filme do Star Wars, então já sabe que ele é iniciante e que ficção científica de preferência Star Wars. E lá na filtragem das mesas, você já consegue pegar se tem mesa que aceita iniciante ou se tem mesa que é para iniciante. Então, a primeira opção dele, mesa para iniciante. Pô, já encheu. Vamos supor. Mas tem esse cara que aceita iniciante de ficção, então já cadastra ele lá. Então a pessoa que está na inscrição já tem todos esses filtros lá para conseguir. Outra coisa que a gente faz, né, que a gente fala muito, o evento, cara, isso é muito, eu sempre repito isso, o evento ele não é público, ele é de graça. Tem uma enorme diferença, porque o evento é meu. O evento não é público. Então, se eu não quiser que alguém esteja lá, ele não vai estar, porque o meu contrato é de festa lá. Então é meu evento. Então, se tiver preconceito, você tá fora. Sei lá, homofobia, transfobia, racismo, foi pego, você tá fora, porque não é um evento público. Só que o discurso, ele é muito fácil. A prática, ele é difícil. Então, tem público LGBT, tem público feminino que não se sente seguro em jogar. Aí o que a gente faz? A gente coloca mesas separadas, né? Então, mesas com público-alvo, LGBT, feminino e criança, lógico, né? Porque tem outro discurso para criança, não pode ter nada agressivo, tem que ter um cuidado, tem que ter a mesa separada para criança. Por que a gente faz isso? Não porque o evento não seja todo seguro, porque os nossos narradores a gente conhece. Se o cara for preconceituoso, homofóbico, fascista, ele não vai estar lá. Só que as pessoas não conhecem. Então, quando você apoia uma mesa separada, uma mesa segura, ele se anima aí. Ele joga aquela mesa. Quando ele olha para o lado e vê que o ambiente é seguro, é uma pessoa que já no próximo não vai procurar uma mesa feminina, não vai procurar uma mesa LGBT. Ele vai procurar o sistema que ele quer, porque ele sabe que ele pode se sentir seguro ali, independente de ser uma mesa chamada segura ou não. Então, essa é uma estratégia também que eu indico muito. Mesmo que o seu evento você garanta que seja seguro para todo o público, coloca mesas chamadas seguras, segregadas ali, né, para públicos-alvos, que quando a pessoa for lá, se encorajar aí e ver que o evento é seguro, aí ela vai confiar em você e no próximo evento ela vai aproveitar ele de uma maneira, assim, muito legal. Uma outra situação que aconteceu de acolhimento, que não tem a ver com preconceito, cara, e aí foi até comigo, assim, foi uma época que a gente estava, cara, chateado, se continuava o evento, se não continuava, coisa e tal. E aí foi um garoto, e acabou que eu que estava na entrada, né? E aí ele tinha problema de visão, ele tinha 95% de perda de visão, então ele via muito borrão, né? Cara, e naquele evento, o Mago dos Dados tinha ido e tinha me dado de presente um conjuntinho, um kit de dado Braille, né? E aí ele chegou, meu filho, coisa e tal, ele joga, gosta muito de RPG, ele não joga muito, porque as pessoas sacaneiam ele, porque ele rola o dado, o nego fala que ele tirou um, mas na verdade, né, é porque ele não enxerga, coisa e tal. Eu falei, não, vem cá, tu sabe Braille? Ele, sei, então, pega aqui. Aí ele já ficou feliz da vida, ele pegou o dado em Braille. Cara, aí botamos ele numa mesa, então ele tinha os dadinhos dele em Braille, né, botou até na mesa do Marcelo do Tagma, se eu não me engano, né. Cara, só que sabe de quem que ele era muito fã, que ele escutava direto os áudios, no caso os vídeos ele não conseguia ver, mas ele escutava direto, era o maior fã do Mestre Taverneiro, lembra dele? Era um Lembro. gigante, e coisa e tal. Pô, quem tava lá? O Mestre Taverneiro, dando um workshop de como narrar. Uhum. Aí botamos ele nessa vaga. Botamos ele lá na vaga, não, tu vai estar lá, coisa e tal. Aí ele jogou um dado em Braille, foi lá, participou do workshop, tirou foto com o Mestre Taverneiro, conversou com ele, coisa e tal. Cara, no final do evento, a mãe dele procurou a gente e falou assim, muito obrigado, porque foi o dia mais feliz do meu filho. Então é por isso que a gente faz evento. Foda isso, bicho. Foda. Fazer a presença e o tempo da pessoa valer a pena. Porque eu gosto de comentar isso com todo mundo. Jogar RPG é um lazer, mas a gente, para poder ter esse lazer, a gente se vale de um recurso que muitas das vezes ele é escasso, que é o tempo. Nem sempre a gente tem tempo suficiente para ter o lazer que desejamos. Não à toa que a gente tem esses problemas da vida de conseguir marcar uma mesa para todo mundo se encontrar e jogar. Inclusive online é difícil, né? Inclusive online. Então, gente, imagina isso você ir para um evento.
porque um evento ele acaba se tornando não só um encontro de RPG, de lazer, mas um evento social. Você vai lá para ver pessoas, vai para bater papo com elas, trocar ideias, trocar experiências. E, Sim. inclusive, é isso que eu mais valorizo, viu, Léo? Eu ainda não tive a oportunidade de ir na iniciativa, mas estou planejando estar no próximo. Eu vou fazer um esforço gigantão para ir para lá e eu acho que vou conseguir. Mas já tive a oportunidade de ir 2 vezes no Diversão Offline. E nessas 2 vezes, eu gosto sempre de repetir isso. A melhor coisa foi de encontrar pessoas, pessoas queridas, maravilhosas. Inclusive, não tive a oportunidade de te encontrar, de A trocar gente se uma ideia contigo. desencontrou, né? Foi, mas eu tive a felicidade de ver você e mais os meninos recebendo o prêmio lá de melhor de podcast. Aquilo ali foi maravilhoso. Inclusive, eu acompanho o Aventurando Perdidos no Play e foi legal ver vocês terem o trabalho reconhecido. Mas voltando para os encontros, acredito que esse seja um ponto muito legal de um encontro de RPG. Cara, eu vou para encontro de RPG, não é para jogar RPG. Por incrível que pareça, eu vou só para bater papo. Como é que você tem enxergado isso na iniciativa? Cara, eu acho que assim, todo evento, a maioria das pessoas, o principal é encontrar a comunidade fisicamente e network. O jogar, eu acho que vai muito para o público que está longe de ser produtor de conteúdo, de ser influencer ou de ser um autor, e aí ele vai para se divertir. Eu acho que a grande massa da gente, quando eu falo da gente, é que de alguma forma vive o RPG, além do jogo, seja produtor de conteúdo, seja escritor, mesmo que não tenha um livro lançado, seja um cara do blog, seja uma editora. Cara, é você conversar, network, ter ideias, montar projetos, fazer parcerias. Porque, pô, pelo Instagram, às vezes a pessoa não te responde porque não viu, o WhatsApp é complicado, marca. Quando tu tá lá, você conhece a pessoa. Cara, às vezes você tem uma impressão diferente. Eu já passei por muitas situações em que eu mandei mensagem por Instagram ou por WhatsApp, a pessoa respondeu, e, cara, você lê da forma que você quer ler. Então, parecia ser seco. Pô, falei, pô, essa pessoa não quer ter relacionamento comigo, não quer ter parceria. Cara, encontra pessoalmente, é outra coisa, tu entendeu errado, o cara é super simpático, a pessoa tá super legal, tá animada, ela tem a mesma impressão de você, que, pô, acho que ele não queria que eu fosse. Então faz muita diferença. Hoje a gente está no mundo digital que é muito rápido, mas ele cria. Quando a gente fala assim, pô, a internet é de treta, mas não é de treta só porque as pessoas têm ali a defesa de estar longe do teclado. É porque você tende a interpretar o tom da voz, às vezes, muito diferente. Às vezes o cara está escrevendo rápido para não deixar de te responder, escreveu de forma seca. Então é complicado você se relacionar só pela internet. E o evento, você conhece as pessoas que você quer conhecer, você troca as experiências com quem você quer trocar, e, cara, você conhece a pessoa. E você olhando no olho, conversando, batendo um papo, você sabe se aquela pessoa é o tipo de pessoa que você quer estar do lado em projetos, ou se você não quer também. E ok. Mas eu acho que é muito mais verdadeiro, é muito mais fácil você identificar isso, sabe? Esse último passei na situação, o que, pô, foi justamente isso. Olha, você conhece o Jack Explicador. Uhum. Cara, um gigante, tá voltando agora até com o canal dele, né? Era, porra, um dos mais antigos, gigante, com uma qualidade absurda. Aliás, se ele voltar com o podcast, a gente tá ferrado para ganhar o Goblin do outro. Ele, ele voltou. E o Luciano Bastos, cara, que é um amor de pessoa, é um cara que ajuda a comunidade como um todo. Ele tá fazendo vai fazer LARP do Cthulhu, tá sempre ajudando os eventos. Ele, porra, a gente solicitou, ele criou, porque ele tem muito material, o Museu do RPG pela primeira vez, que a gente sempre quis fazer. Então a gente pegou todos os RPGs que vieram pro Brasil, foram jogados, não traduzidos só. Então, RPGs foram jogados, desde o primeiro D&D, Caixa Vermelha, alguns que foram traduzidos, Tagma. Ele fez um museu, só que ele tinha algo mais lindo ainda. Ele tinha todos os cartazes originais de todos os eventos. Encontro Internacional, RPG Rio, Baby Team, tudo. Ele botou lá original, lá, porra, alguns ele mandou imprimir. Pô, ficou um negócio lindo. E aí, Jack Picador foi conhecer o evento. Aí o cara me chama. Pô, um cara gigante, coisa e tal. Pô, me chama porque queria me conhecer, para dar os parabéns, que o evento tá muito maneiro, com um evento de comunidade, coisa.
Então, aonde você vai imaginar que um cara que tem, sei lá, 200 mil seguidores vai estar se preocupando em querer falar contigo? No ao vivo, você tem essa identidade, você realmente conhece as pessoas, sabe? E muita gente a gente vê, o Nerd Bonds, eu conversei, eles vieram uma vez aqui, eles não respondem. Tudo bem, eles são um negócio gigantesco hoje, mas quando tu conhece as pessoas, tu fala, cara, ele tem os assessores, eles vivem disso, mas, pô, pessoalmente, cara, não são antipáticos, não te dão atenção, não, te dão atenção, conversam, abrem o jogo, te dão dicas. Então, assim, eu acho que faz muita diferença isso, cara. Se você está indo para o evento, vai conhecer as pessoas, vai conversar com as editoras, vai conversar com todo mundo que você puder, até para você, cara, montar o teu grupo, vamos botar assim, né? As pessoas que compartilham dos seus valores e as pessoas que não compartilham. E aí não é criticar ou como é que criminalizar, mas tipo assim, você sabe com quem você vai querer criar parcerias e com quem você não quer. Então acho que isso é muito importante. Maravilha, Léo. Excelente esse teu relato. Galera, só para avisar para vocês, esse podcast ele está sendo gravado, ele não foi online, não foi ao vivo no canal. E aí a gente não vai ter a sessão de perguntas e manifestações da comunidade para a gente comentar. Não deu tempo de eu fazer, porque a gente está gravando na quinta-feira. Vocês deverão estar escutando isso aqui na segunda-feira seguinte, então não deu tempo de coletar os comentários das redes sociais. Mas aí a gente vai agora para a terceira e última parte, Léo, que é o das considerações finais. Eu quero dar esse espaço aqui para você fazer as últimas considerações do tema do podcast de hoje, dizer o que a galera pode esperar do Leonardo Dionísio ou do Iniciativa RPG para o futuro e no final dizer um até logo. Cara, vamos lá. Acho que eu vou falar aqui de organização de evento, que eu acho que esse é o tema, acho que é o importante, né? Uma coisa que a gente não chegou a tocar e é muito importante é o seguinte: o Iniciativa hoje ele é muito grande para o cenário do Brasil em si. E todo ano tem muita gente que chega no evento e nunca tinha vindo porque não tinha conhecido do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? O nosso alcance no Instagram, que eu acho que é o principal meio de comunicação, ele é muito limitado. Você não tem no meio do RPG uma quantidade de pessoas com alcance muito grande, tá? Então, poucas pessoas têm um alcance absurdo. Eu diria assim, Jambô, talvez, alguns influencers, a Nerd Bond, por exemplo, Nerd Bond para cima. Nerd Bond para mim ali é dele para cima. Muita gente acha que é o maior. Cara, é dele para cima. Porque tem muitos outros influencers que não são só de RPG, mas que têm um alcance absurdo. Então, muito do segredo do sucesso do seu evento é você ter o máximo possível de pessoas que tenham relevância no RPG, compartilhando e divulgando o seu evento. Não deem mole com divulgação. Não façam qualquer postagem, não façam qualquer arte, porque isso o algoritmo derruba, as pessoas vão olhar, se a arte não é boa, eles vão, é a tua imagem, eles vão dizer o seguinte, o evento não era essas coisas. Então, cara, não precisa contratar porque não tem dinheiro, mas vai achar um amigo que é o design, pede para ele fazer um template no Canvas, depois você só repete, muda as palavras, muda as imagens, mas não deixem de apostar no Instagram e em parcerias com influência. E quantidade de influência faz diferença, cada um tem o seu público. Então, cara, tiver que fechar com 20 influencers, cara, chama eles, conversa, pede para divulgar. Cara, de pouquinho em pouquinho você vai pegando o público. Então, assim, parece besteira, tá, Raga? Mas, assim, essa questão de divulgação, às vezes, é o grande obstáculo que ninguém enxerga e não entende porque que fez um evento, né, entre aspas, bom e não deu um público relevante, ou as pessoas não foram. Cara, não é porque elas não quiseram. Muitas não sabiam. Isso aí eu tive essa experiência muito nesses anos, sabe? Tem gente no Rio de Janeiro que joga RPG e que não sabe que existe iniciativa RPG. É isso. Essa é a nossa realidade. E assim, uma estimativa hoje de público de RPGista no Brasil, as pessoas não têm noção, mas é em torno de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas jogam RPG. No Diversão Offline vai 18 mil. Então, nem o Diversão Offline, com o Sturt, com o Didi Braguinha, com o Nerd Bonds, com grandes embaixadores, tem o Narradores Narrados, né? Eu vou esquecer algumas pessoas aqui, mas nem o maior evento do Brasil de jogos offline consegue botar uma pequena parte do RPGista que tem. Por quê? Porque nós não somos mainstream.
O RPG não é mainstream, mas tem, grave esse número, 3 milhões de jogadores de RPG no Brasil hoje. Então, se saísse no Jornal Nacional, pô, na Netflix, né, hoje em dia, né, Jornal Nacional acho que ninguém mais assiste, na Netflix, cara, você ia ver que ia estourar, mas ninguém tem dinheiro para investir nisso. Então, assim, não deixem de fazer isso. Dito isso, ano que vem, a iniciativa provavelmente vai ser final de maio, então no mesmo feriadão, para aproveitar. Lá para outubro ou novembro, a gente deve confirmar a data. Pô, Léo, mas se faz todo feriado, por que você não confirma agora? Porque se eu confirmo agora, a pessoa pode comprar a passagem. E eu só consigo assinar o contrato a partir da segunda quinzena de outubro. Então, se eu chegar lá e alguém assinar o contrato primeiro, ou tiver algum problema no clube nessa data, como é que eu vou fazer? A pessoa vai falar, pô, tu confirmou e agora tu mudou a data, eu tô com a passagem comprada. Cara, é um estresse que a gente não pode assumir essa responsabilidade. Mas vai ter novidade aí pro próximo. Não posso dizer ainda, devo começar a soltar algumas coisas em novembro, mas tem muita novidade aí para vir. Você falou que vai lançar segunda-feira agora. Isso, segunda-feira próxima será o retorno no segundo Horário. semestre de 2026. De manhã, no turno da manhã, provavelmente às 8 horas da manhã. Se você quiser postar como estreia, 8 horas da manhã é um bom horário para mim. Eu me responsabilizo de ficar lá respondendo lá algumas perguntas se alguém quiser Fechou. fazer lá na hora, tá? Aí você divulga isso, eu fico lá de 8 às 9, 9 e meia, não sei quanto tempo vai dar aqui, mas a gente fica lá. Dito isso, cara, parabéns pela tua evolução, né? Acho que eu vi o teu post lá no Instagram, como é que você vai ganhando a pontuação. E, cara, eu acho que isso fala muito do próprio Iniciativa RPG. Eu costumo falar o seguinte, cara, não olha para cima, nem olha para baixo, cara. Olha para frente. Olha o que você tem e o que você pode avançar. Porque se a Iniciativa olhasse para o DOF, ele não ia, a gente ia desanimar, porque, né, hoje a gente tem 4.500 pessoas de público, a gente já teve 200. O DOF já tinha 10 mil, eu vou olhar e falar, cara, eu vou desistir. Se você olhar para baixo e falar, pô, tem evento que tem 50 pessoas, pô, tô muito bom, né? Então não preciso fazer mais nada. Cara, olha para frente, vê o que você precisa evoluir, conserta um pouquinho aqui, um pouquinho a mais com você mesmo, que eu acho que isso é muito bom e foi um pouco do seu relato, né? Você tinha sido o oitavo, agora foi o quinto, não é isso? Se eu não me engano. Exatamente. E, cara, e é legal. Pô, o Iniciativa também. Assim, o Iniciativa ele é um canal também do YouTube. Pô, e a gente. Assim, não dá para se comparar com os grandes produtores de conteúdo. E também nem quero. Eu sei que eles têm muito mais qualidade que eu. A gente faz como hobby. Mas a gente também evoluiu. A gente chegou em oitavo. Fala assim, pô, olha, o oitavo é muito ruim. Cara, tinham 20. Chegamos em oitavo. Então, é bacana também ali, né? Então, acho que o PNP ganhou o Globo de Ouro. Acho que foi muito bom, principalmente pro Ramon e pro Márcio, que começaram isso lá atrás, né? Eu entrei agora, tenho 2 anos, mas, cara, nunca tinham se inscrito. Pô, um absurdo. Verdade. Eu, inclusive, aproveitando já esse gancho, eu sempre me inscrevo, não esperando em ganhar, não que eu não tenha qualidade para ganhar, mas é porque se inscrever, gente, é uma oportunidade de você mostrar para uma parcela da comunidade a saber que você existe, que você tem um trabalho, porque a banca de jurados vai tomar conhecimento pela coordenação que você está lá naquela categoria e eles precisam te olhar. E eles podem ser um vetor de divulgação do seu trabalho também. Perfeito, exatamente. Foi isso que a gente conversou, né? Porque eles nunca tiveram essa visão assim, cara, vou disputar por quê, cara? Cada um tem a sua qualidade. Cara, não é o disputar. O ganhar é uma consequência sim ou não. Mas, cara, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que apresentar para mais pessoas assistirem e você ir evoluindo. Não tem muito o que fazer. É isso mesmo. Então é isso, galera. Chegamos ao final deste episódio de retorno do ano de 2026, com uma presença incrível do Leonardo Dionísio, do Iniciativa RPG. Repito, quero em 2027 estar no Rio de Janeiro, não só para participar da iniciativa, porque eu tenho familiares no Rio de Janeiro, então vou utilizar duas benesses, ver minha família e ir lá conhecer a galera do RPG Carioca. Então, vamos aí botando para o planejamento, Iniciativa RPG 2027. Dito isso, Léo, vou te convidar agora para fazer uma despedida tradicional aqui do canal.
Se você estranhar, é só acenar. Se perceber qual é a dica, só rir e falar. Dito isso, te convido para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.